Olá, Rafael, tudo bem, Rafael? Ô, graças a Deus, doutor, tudo bom? Como é que vai? Tá tudo bem? A, Ó, o Cássio, a família tá bem aí, Rafael? graças a Deus. Tá. É o mais Tudo ótimo, importante. Você doutor. vai torcer pro São Paulo hoje ou amanhã você vai torcer pro Corinthians? Ou por nenhum dos dois? Não, com certeza. Não, com certeza, é São Paulo, velho. Vamos Então vamos lá. torcer, São Paulo. Ih, já não vai dar certo. Vamos torcer, né? Vamos torcer pro São Paulo. Vai que dá certo, né? E fala, Cássio, você também? Tudo bom? Tudo bom, doutor? E aí, como é que tá? Tudo bem, viu? Esse fundo que você colocou, maravilhoso. Você não consegue colocar esse fundo atrás de mim, não, né? Não dá, né? Não dá, não consigo, doutor. Ah, então tá bom. Olha que maravilhoso aí. É, Não. mas fantástico, fantástico. Vamos lá, vamos fazer o lançamento Faz uma aula aí. desse livro maravilhoso aqui. Vamos lá. E esse ano, Rafael, Tá vamos bom. fechar com chave de ouro, hein? Tem modelos de peças, novo CPC, contratos e tem o Vademécum, que o pessoal tá pedindo, hein? Tá, é isso que eu ia comentar com o doutor. Vamos aguardar aí para outubro, pelo menos já solta aí de 2023, tudo bem? Ótimo. E aí eu te mando, já finalizei E operações tributárias, finalizei posse e propriedade, eu te mando também, tá bom? maravilha, fantástico, porque tá tudo na agulha já, tá tudo prontinho. E tá indo bem, né, Rafael? Nesses Tudo conselhos que eu bom. tô participando, nessas aulas e palestras de congresso, tem um pessoalzinho já com o vermelhinho lá. Isso, esse azulzinho que tá atrás do Cássio aí, isso que usa o campeão, nós temos apenas aí 60, 70 livros aqui, eu já mandei fazer mais, Que tá? legal. Aí eu vou te informando nos acertos, que hoje foi feito 400 exemplares e a gente já pediu para fazer mais. E teve um outro que acabou também, a gente já fez mais, que é aquele de holding. Ah, tá. Tá bom, legal. Do, do holding foram 600, daí mandou mais 600, Tá bom, Rafael. E manda mais pra tá cá, porque bom? o que eu faço? Eu faço sorteio, tá bom? Pode mandar. Tá, legal, fantástico. Chegando, do hold eu já mando já então, e do outro chegando, desse uso campeão extrajudicial chegando, eu mando. Tá bom, Rafael. Um abração e bom evento pra nós. Fechado. Bom evento. Eu inicio aqui, tá bom, Cássio? Tá bom, Rafael. Valeu. Bom evento, doutor. Tamo Obrigado. juntos aqui. Bom evento, doutor. Obrigado, Cássio. Obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Santos. Estamos em mais um evento aqui, o lançamento de mais um livro. Muito legal, muito bacana. Vamos lançar hoje o livro Direito Imobiliário. Não, hoje é o livro de uso capião. Hoje é o livro de uso capião. E eu quero, sim, com muito carinho, conversar com você sobre esse livro tão importante que vai fazer a diferença na tua vida, tá bom? Vamos lá. O lançamento de hoje, então, é esse livro aqui, ó. Uso capião. Nós teremos o lançamento do livro Uso Capião Extrajudicial e Advocacia Extrajudicial, que também é um livro sucesso de vendas. Fico muito contente. Os livros, o professor acabou de ganhar o prêmio da revista Four Times como um dos doutrinadores mais conhecidos em direito civil e direito imobiliário. Fiquei muito feliz por isso, muito contente. Também a revista Lex Magister me elegeu, pelo voto dos alunos, né, foram mais de 800 advogados, como referência em direito imobiliário, a maior referência em direito imobiliário e regularização de imóveis de 2021. Fiquei muito feliz, muito contente. Também quero agradecer também a indicação novamente ao Prêmio Novari. O professor já tinha concorrido ao Prêmio Novari o ano passado, pela inscrição do programa Grandes Nomes do Direito, não, perdão, do Questão de Direito da TV Cresce, e novamente os corretores de imóveis indicaram, e eu fico muito contente, o professor já está na quarta fase, então muito, muito feliz por isso, tá? Muito obrigado. E nós sabemos que ninguém vive de prêmio, mas é muito gratificante para a gente continuar essa jornada, e a intenção é essa: ajudar, deixar um legado, né? Eu sempre falo que eu quero deixar um legado para os meus alunos, para meus filhos, para a família. É isso que a gente quer, deixar um legado. Eu acho que conhecimento a gente não leva para o caixão, a gente tem que transmitir, passar, e é isso que eu quero para todos, tá? Quero o seu sucesso, quero o seu bem, então parabéns para você que está aqui. Então hoje é o lançamento do livro Uso Capião, da editora Mizuno, professor que está trazendo os livros de outras editoras, conhecidas também,
todos eles terminando os meus contratos, estou trazendo para a editora Mizuno, porque o tratamento da Mizuno é muito bom com os autores, com os leitores, é um tratamento carinhoso, também trabalha divulgando, criando eventos, isso para mim é diferente. Quem escreve livro não escreve por dinheiro, escreve por amor. Então a gente quer o quê? Atenção, respeito, o custo-benefício para o leitor. Então é isso, né? Então, por isso essa parceria é uma parceria de sucesso. Se você quer entender tudo sobre o uso capião, vamos bater um papo para que você possa caminhar os seus estudos, aprofundar em relação ao uso capião. Eu trago para você muitos boatos bobos em relação a isso. O YouTube está muito poluído. Eu vejo que as pessoas ligam uma câmera e saem falando no YouTube. Isso é bom. Só que ao mesmo tempo o YouTube ficou chato, ficou cansativo, ficou pesado. Tem muita gente que não conhece aquele determinado assunto, liga a câmera, sai falando e não fala nada com nada, ou passa informações, orientações erradas. Por isso o YouTube hoje, você tem um trabalho, ou você segue um professor da sua confiança, um autor, um escritor, para que você possa obter informações reais, informações fáticas. Hoje não é só mais digitar e você vai escutar a informação, você vai aprender errado. E eu vejo que tem muita coisa errada. Já vi muita coisa absurda. Uso capião só pode fazer uso capião quando tem até 250 metros quadrados, senão não pode fazer uso capião. Não é verdade. Nós temos 36 espécies de uso capião. Algumas espécies realmente existe o limite de metragem. 250 metros quadrados se for urbano, isso existe de fato, se for uso capião urbano constitucional, ou uso capião chamado também de especial urbano ou urbana, tem esse limite de metragem. O imóvel realmente não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Mas não é a regra de todo uso capião. E o mesmo acontece com o imóvel rural. Nós temos um limite de metragem de 50 hectares para algumas espécies de uso capião. Entre elas o uso capião rural, constitucional ou especial rural. Existe esse limite de metragem, mas várias outras espécies não têm limite de metragem. Eu posso fazer um uso capião de uma fazenda, de um sítio, de um grande módulo rural, de uma grande fração ideal, de uma grande área maior, e eu consigo ter sucesso na ação de uso capião ou no requerimento de uso capião, porque, de fato, não é o limite de metragem que vai impactar na improcedência ou no indeferimento do pedido. Então, boatos bobos, hein? Outro boato bobo, só pode fazer uso capião quem não tem imóvel no nome. Também não são todas as espécies de uso capião que você não pode fazer uso capião porque você tem imóvel no nome. Algumas sim, a nível Brasil, você não pode ter imóvel nenhum no nome. Urbano ou rural, mas não são todas as espécies. Então isso me preocupa muito, informações absurdas, né? Outro detalhe que eu trago até naquele livro, que também é sucesso de vendas, O Direito Imobiliário de AZ, eu falo que esse livro cada vez mais se torna um dos mais conhecidos de direito imobiliário no Brasil. Eu fico muito contente, cada vez mais, é isso que nós queremos, né? Divulgar conhecimento. E muito importante isso para mim. Volto a falar que autor de livro escreve por amor, então a gente quer que as pessoas tenham acesso ao livro. E aí eu trago para você no Direito Imobiliário de AZ um livro fantástico. Esse livro eu falo da posse alternada. E é outro objetivo meu, ensinar você conceitos corretos. Nós aprendemos de forma equivocada na graduação de Direito que só cabe uso capião quando tem a posse direta. Eu preciso morar no imóvel, eu preciso ter um comércio no imóvel. E não. Eu posso ter a posse indireta e eu posso fazer uso capião. Então, se eu alugo para você, se eu alugo para o Rafael, o imóvel, e mesmo assim eu posso fazer uso capião no meu nome, porque eu tenho a posse indireta, eu tenho um contrato de locação que o Rafael paga para mim, aluguel. E o comodato também me permite fazer uso capião, quando eu estou do outro lado, né? Eu não estou dizendo o inquilino não pode fazer uso capião no lapso temporal do contrato de locação, porque ele não tem animus domini. Mas quem está do outro lado como locador pode fazer uso capião, ele tem a posse indireta. Para uso capião eu tenho que ter a posse direta, indireta ou alternada, tá? Direta, indireta ou alternada. Então, tema importante que eu queria dividir com você aqui. Vamos lá, mais uma informação importante que eu quero falar para você é a respeito, sim, da posse alternada. O que é essa posse alternada, professor Júlio? Eu já falei para você aqui que pode fazer uso capião quem tem a posse direta, indireta e a posse alternada. E aí você vai perguntar, professor Júlio, mas o que é essa posse alternada? Eu trago para você. Posse alternada é a posse que você não mora, você não tem comércio, mas você, de fato, toma conta. Você é responsável pelo imóvel. Esse tipo de posse tem nome. Qual que é o tipo de posse, professor Júlio? Posse alternada. Posse alternada é tomar conta. Você toma conta do imóvel. Você é responsável pelo imóvel. Então, importante você saber, tá bom? Quando nós falamos então de uso capião, vale a pena você saber que uso capião
eu estou utilizando um modo originário de adquirir propriedade. Modo originário de adquirir propriedade no Brasil, para que eu consiga ter sucesso nessa regularização, eu vou utilizar alguns procedimentos, eu posso utilizar. Pronto, aqui. O professor que está escrevendo aqui, ó. Pronto, aqui, agora sim. Achei o materialzinho aqui. Vamos lá, olha só, quando eu falo aqui de direito imobiliário, eu trago para você que direito imobiliário é um dos ramos que vai tratar da relação homem com o imóvel. Isso é o direito imobiliário. E o direito imobiliário trata também do uso capião, da regularização do imóvel. Então é um tema muito importante para que a gente possa entender, dominar o assunto. É um tema necessário para o advogado civil, advogada, corretor de imóveis, necessário para investidores. Todo mundo tem que morar em algum lugar, então tem que ter esse conhecimento. O direito imobiliário é um segmento do direito civil, porém possui conceitos e princípios próprios. Então nós temos sim que ter conhecimento e dominar esse assunto. Dentro do direito imobiliário nós temos vários assuntos importantes. E aí o uso capião é um dos assuntos mais importantes, porque nós temos no uso capião uma forma de regularizar imóveis. Então eu já falei para você aqui que nós temos pelo menos 3 posses para fazer uso capião. A primeira posse que eu posso usufruir para fazer uso capião é a posse direta. Eu moro, eu tenho um comércio, posse direta. A segunda posse que eu posso usufruir para fazer uso capião é a posse indireta. Eu sou locador, eu alugo, eu empresto, eu recebo aluguel, eu não moro lá, mas eu posso fazer uso capião no meu nome, porque eu tenho a posse indireta. Inclusive, se você for na Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Registros Públicos, a Lei do Inquilinato, a Lei do Inquilinato ela deixa muito claro que pode ser o locador, o proprietário ou o possuidor. Lei 8.245 de 2000, Lei 8.245. Essa lei é a chamada Lei do Inquilinato. Não confunda com a Lei 6.015, que eu vou falar dela também, que é a Lei de Registros Públicos, nosso país, que é uma lei de 73, tá? Essa lei 8.245 é a lei de 91, é uma lei que vai tratar da relação locatícia. Quando nós falamos de uso capião, eu quero trazer para você que nós temos 3 procedimentos, e anote isso, é muito importante. Quais são os procedimentos, professor Júlio, para fazer uso capião? Então nós temos o primeiro procedimento, que é o chamado procedimento judicial, é uma ação judicial. Isso tudo você aprende nos meus livros, hein? Direito Imobiliário de AZ, Prática da Advocacia Civil, Advogado Imobiliário de Sucesso, esse livro maravilhoso, Uso Capião, não só esse, mas o extrajudicial também, que ensina a advocacia extrajudicial. Você aprende nos meus livros, hein? Esse aqui é o lançamento de hoje. Direito Imobiliário de AZ é um livro que nós temos aqui já na 3ª edição. Esse aqui é o Uso Capião, lançamento de hoje. Quando eu falo desse livro, eu explico muito bem, então, que você tem 3 procedimentos de uso capião. O primeiro procedimento que você pode usar, sim, é o chamado procedimento judicial. No procedimento judicial, eu trago para você a petição inicial, o artigo 319. Você tem que respeitar também no uso capião todos os requisitos, né, todos os requisitos de uma petição inicial. Endereçamento, qualificação, fato, fundamento, pedido. Todo uso capião, seja qual for, você precisa ter sim, obrigatoriamente, você tem que provar os 3 pressupostos, os 3 requisitos. A posse, mansa e pacífica e o animus domini. Animus domini é a alma de dono. Em qualquer uso capião, você tem que provar isso, hein? É onde você ganha ou perde o uso capião, onde você tem o uso capião deferido ou indeferido. Então, obrigatoriamente, eu preciso provar esses 3 requisitos, esses 3 pressupostos, para que eu tenha sucesso na demanda de uso capião. Seja judicial, extrajudicial, administrativa. O uso capião judicial, eu quero trazer uma situação muito importante, e eu vejo que é objeto de muita confusão. Tem muito advogada que usa modelo copia e cola da internet. Cuidado, hein? O uso capião é uma das ações mais complexas que nós temos no cenário jurídico. Uma das ações, das medidas judiciais mais difíceis de você elaborar. É uma das exordiais mais complicadas. Não dá para você pegar copia e cola de internet, hein? Não faça isso com o seu nome, com o seu cliente. Respeite o seu cliente, haja de boa fé. Não faz isso, não. Esse negócio de modelinho, manda um modelinho de uso capião. Gente, não dá. Nos meus livros eu tenho uma estrutura muito boa para você aprender a fazer uso capião, mas você vai ter que trabalhar conforme o caso prático. Quando eu falo de uso capião, não dá para fazer com base em modelo. Um dos maiores erros do advogado ou da advogada, da advocacia no uso capião, é o endereçamento. Quando nós temos a vara especializada, é para lá que nós vamos direcionar. O uso capião tem que ser direcionado para a vara especializada, que é a vara de registros públicos. Cuidado que algumas varas de registros públicos não julgam o uso capião, mas isso é exceção. E também nem sempre naquela cidade, naquele município, nós temos uma vara especializada. Nós temos que utilizar o que temos, que é a vara única, unificada, que é a vara civil.
E isso é um problema, porque é 880. Ou o juiz, a juíza vai gostar daquele assunto ou não vai gostar do assunto. Então, ou nós vamos ter um julgamento legal, bem feito, ou um julgamento fraco, raso. É uma realidade. Outro ponto que eu quero falar para você também é em relação à qualificação. Um erro absurdo de muitos colegas advogados. Qualificação no uso capião é uma qualificação feita conforme artigo 319, dentro das regras do Código de Processo Civil. Nós temos que fazer a qualificação. Quando é casado o nosso cliente, casado ou casada, existe o chamado litisconsórcio necessário. Então ele tem que aparecer na ação, ele ou ela. Existe exceção a isso? Existe. A esposa ou o marido assinar uma declaração que não tem interesse na ação. Seria uma saída. Ou pedir para citá-lo ou citá-la. Seria uma saída em relação à qualificação ao litisconsórcio necessário. Outra dica que eu quero trazer para você, que já valeu a aula, já valeu o encontro de hoje, já valeu o lançamento do livro, hein? Outra dica que eu trago para você, uma dica muito especial, muito importante, é a dica que uso capião é ação declaratória. Nós estamos falando aqui que a ação de uso capião, nós estamos falando dos procedimentos de uso capião. Nesse momento, o procedimento judicial. Quando eu falo de uso capião, o advogado, a advogada que coloca em face, contra, tá errado, uso capião não tem réu, meu Deus do céu, não tem réu. Isso é regra básica, processo civil. Quando eu falo de uma ação declaratória, o que eu estou fazendo no uso capião? Eu estou batendo na porta do Poder Judiciário, estou falando judiciário, juiz, juíza, Poder Judiciário. Meu cliente, eu tenho a posse mansa e pacífica, animus domini. Todos os requisitos, todos os pressupostos. E tem provas desses 3 requisitos, pressupostos ou mais. Então eu quero transformar essa posse em propriedade. Esse é o grande objetivo do uso capião. Veja que eu posso fazer uso capião no cartório, por quê? Eu posso fazer uso capião no cartório porque, em regra, não tem litígio. É um procedimento que nasce consensual, de jurisdição voluntária. Então fique atento, tá? Fique atento porque colocar réu, quando o advogado, advogada, você, advogado, advogada, colocar réu em face, você errou feio o uso capião. Errou feio. Não tem réu. O uso capião pode se tornar, a partir de um certo momento, litigioso, contencioso. Pode. Pode se tornar litigioso, contencioso. Se alguém se habilitar como terceiro interessado, pode se tornar litigioso, contencioso se alguém apresentar contestação. A citação pode ser os confrontantes, pode ser o último proprietário que conste na matrícula, mas em regra o uso capião não é contencioso, ele não nasce contencioso, litigioso, ele passa a ser litigioso, contencioso porque alguém se habilitou, contestou. Então cuidado com isso, tá? É um erro muito comum de vários advogados que muitas vezes atuam em outras áreas e não estudam, não têm tempo, acabam arriscando e acabam se queimando em relação ao procedimento, fazendo errado por falta de conhecimento, e eu quero ajudar você, ok? Então muita atenção em relação a isso, porque você não pode errar, cometer esses erros, vai atrapalhar você, vai atrapalhar teu cliente, e essa não é a ideia, né? A ideia é que a gente consiga sucesso nessa demanda para ajudar a regularizar o imóvel. Então, o procedimento judicial é mais ordial, petição inicial, temos que respeitar todos os requisitos do artigo 319, ok? O segundo procedimento que nós temos de uso capião é o procedimento extrajudicial. O procedimento extrajudicial surge com o Código de Processo Civil atual. O procedimento extrajudicial ele surge com a mudança, a modificação da Lei 6.015/73, que é a Lei de Registros Públicos. Essa lei foi alterada dentro da Lei 6.015 de 73, a Lei de Registros Públicos, tão famosa, foi inserido o artigo 216A, que foi o artigo que criou o procedimento da uso capião extrajudicial, lembrando que já existia, foi regulamentado. Então nós temos dentro desse artigo a fundamentação do uso capião. Quero trazer um ponto importante, não vamos confundir o uso capião extrajudicial com o uso capião administrativo. Lá no passado, bem no passado, quando surge o uso capião extrajudicial, existia uma confusão que o extrajudicial administrativo seria a mesma coisa. Você pode até encontrar aulas minhas, antigas, falando sobre isso. Mas houve uma mudança, o direito é muito dinâmico, e ficou bem esclarecido que são procedimentos diferentes, mesmo porque a partir de 2017 nós tivemos a lei da REURB, a Lei de Organização Fundiária, que trouxe a possibilidade de um modo de aquisição originária de propriedade totalmente administrativo. Nós vamos conversar muito bem sobre ele. Então, falamos sobre o primeiro modo, o primeiro procedimento de uso capião, que é o judicial. Segundo procedimento de uso capião, eu falo no meu livro, hein? Você quer conhecer muito sobre o uso capião, estudar, ser especialista, você que é advogado, advogada, corretor, corretor, investidor, leigo, que quer conhecer sobre o assunto, é da editora Mizuno, hein? Você encontra esse livro nas melhores livrarias do Brasil. Você encontra na Saraiva, Leitura, no próprio site da editora, você encontra na Amazon, na Americanas. Vários alunos já entraram em algumas editoras, tiraram foto, mandaram para mim, então eu fico muito contente com isso. Preço, né? Você consegue preço, promoções no site da editora, inclusive está aparecendo no canto superior
o QR Code para você acessar e conseguir comprar com desconto. Inclusive, a editora também está fazendo um trabalho bem bonito, que é o kit de uso capião, que é esse livro aqui, mais o livro do uso capião extrajudicial e advocacia extrajudicial. Então, bem completo para você entender tudo sobre regularização de imóveis no Brasil, tá? Primeiro procedimento de uso capião, então, judicial. Segundo procedimento de uso capião, o procedimento de uso capião extrajudicial é feito, sim, por escritura pública. Eu lavro a escritura pública no tabelião de notas, pego todos os documentos anexos e vou tentar registrar via requerimento, pré-notação no cartório de imóveis. Esse procedimento é o extrajudicial, uso capião extrajudicial. Quero lembrar a você que no uso capião extrajudicial exige sim escritura pública e a presença, assinatura do advogado, advogada, hein? Na adjudicação compulsória não exige escritura pública, a adjudicação compulsória extrajudicial não exige. Quando nós falamos de uso capião extrajudicial, eu tenho a ajuda do tabelião de notas e o registrador, o cartório de imóveis competente. O tabelião de notas tem que ser da localidade do imóvel, não existe a abertura para que eu use o tabelião que eu queira. Isso acontece no divórcio, na separação, no inventário, na retificação de registro público, mas não acontece no uso capião extrajudicial, ok? Então muita atenção em relação a isso. Terceiro procedimento que nós temos de uso capião é o procedimento administrativo. Isso significa que é um procedimento que eu não uso o poder judiciário, nem diretamente e muito menos indiretamente. Porque quando eu uso o cartório, eu acabo utilizando, de certa forma, o poder judiciário, porque cartório é o Tribunal de Justiça, por delegação. Quem é oficial de cartório, ele ou ela? Passou no concurso e recebeu a delegação do Tribunal de Justiça. Então, quando eu uso o cartório extrajudicial, eu também estou utilizando, de certa forma, o poder judiciário, por delegação, mas eu estou usando. No terceiro procedimento de uso capião, que é o procedimento de uso capião administrativo ou administrativa, tanto faz, esse procedimento eu não uso o poder judiciário, nem diretamente nem indiretamente, não preciso do cartório. Porque eu vou fazer um requerimento, como se fosse uma petição inicial, e vou protocolar na prefeitura, na comissão de regularização fundiária, no município. E vou verificar se tem essa comissão, o ideal que tenha, é o ideal, obrigatório, mas o Brasil é um país complicado, tem município que não tem essa comissão, ou tem de fachada. E aí eu protocolando esse pedido, essa comissão vai dar o devido andamento. Vai dar o devido andamento, e aí, dessa forma, se a prefeitura, se o município, a comissão de organização fundiária concordar, vai acabar autorizando a expedição de um documento que chama, um documento importante que chama certidão de organização fundiária, e você, né, o requerente, a requerente, o advogado pega esse documento e tenta registrar no cartório de imóveis. Também é uma forma de aquisição de propriedade originária, tá? Isso é estipulado na Lei 13.465 de 2017. Então, anota aí porque é muito importante você conhecer essa lei. Inclusive, eu falo dessa lei também, tá até aqui no meu livro, tá? Lei 13.465, tá? Aqui no livro também. Então, importante. Lembrando que REURB, nós temos a REURB S, que é a REURB social, a REURB E específica, e tem a REURB I, inominada, né, que não tem nome. Então, importante aqui bater um papo sobre isso também. Vamos lá. Trago para você em relação ao uso capião, todo uso capião tem que ter 3 pressupostos. Posse, mans pacífica e animus domini. Tem que ter, obrigatoriamente, hein? Isso não dá para abrir mão. Quando eu falo de uso capião também, outra coisa que eu vejo, hoje em dia todo mundo vende curso. E isso é perigoso. Porque eu acho que a gente, para ensinar alguém a fazer alguma coisa, você tem que conhecer. E eu falo isso com muito carinho, porque eu cobro mesmo. O professor, eu coordeno hoje 27 pós-graduações. Eu falo para os professores, quando você se predispõe a dar uma aula, você precisa conhecer aquele assunto, investigar o que está acontecendo, a atualidade, casos práticos, porque o aluno, ele espera muito de você, ele espera ter um reforço, né? Se especializar, se aprofundar no assunto. Então, nós temos, como docente, essa obrigação. E hoje em dia, muita gente grava e sai dando curso, e explicando errado. Eu fico chateado em ver quantos advogados, advogadas, alunos são enganados. Paga caro para fazer um curso de regularização de imóveis, paga caro para fazer um curso de uso capião, paga caro para fazer um curso de uso capião judicial e extrajudicial e aprende o quê? 5 espécies. 5 espécies. Você vai me desculpar. Exame da OAB ensina 6. Graduação ensina 5. Se eu vou fazer uma revisão da graduação, eu estudo sozinho. Eu digito no Google, eu acho tudo lá. No Google eu acho tudo. Não, nós temos 36 espécies de uso capião. E não vem falar para mim, professor Júlio, na prática só usa 5, viu? Isso é conversa para boi dormir. Isso é conversa de quem não está nem aí para você, está subestimando a sua inteligência. Porque nós temos 36 espécies de uso capião. Se você for lá no meu canal do YouTube, tem um curso gratuito, as 36 espécies de uso capião. Eu explico uma por uma.
o canal do YouTube do professor Júlio César Sanches. Nós temos 36 espécies importantes de uso capião. Espécies importantes que são utilizadas assim na prática, não tem sentido falar que não. E falo mais, pode ser que daqui um ano e meio nós chegamos a 39, 38 espécies, porque nós temos 2 projetos de lei que podem ser aprovados, e aí a ideia é que apareça um uso capião de 12 meses ainda. Então cuidado com isso, tá? E são práticos sim, senhor, sim, senhora. Nós temos as espécies mais conhecidas, eu falo feijão com arroz, que esses cursos fracos ensinam. Mas nós precisamos aprofundar nossos estudos, nós precisamos conhecer outras espécies que outros colegas não conheçam, outras espécies que o nosso cliente não acha no Google, espécies que vão fazer a diferença na vida do nosso cliente. E nós precisamos aprofundar nossos estudos. Eu quero fazer um convite, a editora Mizuno, sempre o Rafael, nós somos parceiros na Escola Superior Universitária, tanto é que você entra no site da faculdade, da Escola Superior Universitária, você consegue ser direcionado direto para o link da editora, um indica o outro. Então eu tomo a liberdade, com a autorização do Rafael, de indicar quem quiser fazer minha pós, faça a coordenação de 27 pós-graduações, tem pós-graduações que a faculdade, a universidade cobra R$20 mil de direito imobiliário, mas eu também já pedi autorização de muitas faculdades, que eu sempre vou indicar a faculdade mais em conta, e a mais em conta é R$ 958,80, a pós-graduação online, tem plantão de dúvida uma vez por mês, se você quiser fazer essa pós comigo, 12 meses, você entra no site www.portaleso.com.br. No último encontro também o pessoal pediu, professor Júlio, eu queria ter acesso a tirar dúvidas com o senhor. Eu passo também, tá? Na verdade eu passo sempre o contato do escritório, o WhatsApp do escritório. Deixa eu só lembrar aqui, deixa eu passar para você aqui. Se você quiser entrar em contato, eu sempre trago aqui para você. Deixa o professor achar, aqui ó, vamos ver. O telefone do escritório, o WhatsApp do escritório, meu telefone profissional, do escritório é o 11 97685 3891, tá? Esse é o WhatsApp profissional. 11 97685 3891. E o telefone fixo é o 20615649, tá bom? Para você entrar em contato, ok? Então, legal. Vamos conversar muito ainda, hein? Tem muito assunto importante que a gente precisa resolver, que a gente precisa bater um papo para poder dominar esse assunto. Não venha com 5 espécies capião, que isso é golpe, hein? Eu falo golpe tá aí que quem quer. 5 espécies, 6 espécies. Não, nós temos 36 espécies. E a ideia é que eu traga para você muitas delas para que você possa aprofundar seus estudos. Então, vamos lá. Quantos procedimentos nós temos, professor Júlio, em relação ao uso capião? Vamos lá, hein? Cadê a resposta? 3. Judicial, extrajudicial e administrativo, ok? Quantas espécies, tipos, modalidades de uso capião? Ó, lançamento desse livro aqui, hein? 36, gente. Tem mais de 36 espécies de uso capião. Professor Júlio, todo uso capião precisa ter o quê? Requisitos próprios. 3 requisitos próprios, 3 pressupostos. Posse, manse pacífica e animus domini. Eu preciso ter esses 3 requisitos, ok? Sem esses requisitos, eu não posso pensar em fazer uso capião. Ah, professor Júlio, mas para fazer uso capião precisa ter 10 anos de posse, 15 anos, 5 anos. Não. Tem uso capião de 2 anos, tem uso capião de 5 anos, tem uso capião de 10, tem uso capião de 15. Mas nós temos vários fatores de redução. O primeiro fator de redução que eu trago é o ordinário. O que é o fator ordinário? Tem algumas espécies de uso capião que reduz de 10 para 5, de 15 para 10. É o caso do extraordinário, quando existe a moradia habitual ou atividade econômica no imóvel. É o caso do uso capião ordinário, que exige justo título e boa-fé, mas eu tenho um cancelamento na matrícula do imóvel, ok? Outras formas que eu tenho para reduzir esse prazo é a soma da posse, que é prevista no enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. É possível eu comprar a posse de alguém e fazer uso capião no meu nome usando a posse dessa pessoa. Isso chama soma de posse derivada, através de uma cláusula contratual dentro de uma seção de direitos possessórios. Isso existe, é previsto também no Código Civil. E tem a soma de posse originária. Essa soma de posse originária é aquela soma de posse que eu vou usufruir dos meus pais, da posse dos meus pais, né? Então eu vou usufruir das posses dos meus pais para que eu consiga ter aí a possibilidade de fazer uso capião no meu nome com uma posse inferior, ok? Outro conceito que eu trago para você é a posse complementar, conceito novíssimo, hein? Acabou de sair do forno. Eu faço uso capião, um exemplo, uma ação judicial de uso capião, e eu consigo, através de uso capião, esse lapso temporal, esse tempo que a ação demorar, eu consigo somar a posse. Então, é chamada posse complementar, eu consigo sim fazer uso capião. Várias outras dúvidas eu quero trazer para você aqui. Professor Júlio, cabe uso capião de herança? Já está pacificado que sim. O Superior Tribunal de Justiça chegou à conclusão, o STJ, eu falo isso no meu livro, o uso capião, tanto nesse como o uso capião extrajudicial.
O STJ chegou à conclusão, Superior Tribunal de Justiça, que sim, é possível o usucapião por herdeiro sobre o imóvel que é objeto de herança, tá? Então é possível. Nós temos julgado, que é o 1631.859, tá? 1631.859. Professor Júlio, eu preciso no usucapião de herança colocar todo mundo no polo ativo que provavelmente constaria no inventário ou consta no inventário. Não, isso é a maior besteira que eu já ouvi falar. Se você for para colocar todo mundo no polo da ação do usucapião, você não vai fazer usucapião, você vai fazer inventário. Não confunda direitos hereditários com direitos possessórios, hein? Existe uma cidade que chama imóvel regularizado. Olha o nome da cidade, ó. Imóvel regularizado. Como que eu chego nessa cidade? Tem vários caminhos, várias estradas diferentes. Eu posso chegar nessa estrada fazendo, sim, o inventário. E eu posso chegar nessa estrada fazendo o usucapião, através de REURB, o usucapião extrajudicial, o usucapião judicial, e vou atingir o mesmo resultado. São direitos diferentes. A posse é tratada como direito sui generis, hein, gente? O que é o direito sui generis? Sui generis não tem nada igual. Nós temos a posse, a nova classificação de posse, tem muito livro desatualizado, tem muita aula desatualizada no Google, falando que a posse é direitos reais. A posse é mais que isso, hein? A posse é um direito sui generis. Anota aí, leia, procure, leia meu livro. Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Cuidado, hein? Cuidado. Eu, quando penso em posse, estou usando um direito sui generis. Ok? Então, muita atenção em relação a isso. Quero trazer para você mais um detalhe importante. Professor Júlio, eu sou obrigado a fazer o usucapião, tentar fazer o usucapião extrajudicial para depois fazer o usucapião judicial. Não, balela, não é. Nós já tivemos uma decisão recente sobre isso. O Superior Tribunal de Justiça resolveu esse problema. Não existe, né, a necessidade, o pré-requisito. Eu posso fazer o usucapião judicial ou extrajudicial ou administrativo. Quem vai escolher é você, diante dos documentos que você tem, da situação fática, e o advogado especializado na área. O que está acontecendo hoje, hein, gente? Eu percebo que muita gente está brincando de casinha. Muita gente que advoga em outra área e não gosta do assunto e quer ganhar dinheiro, pega os documentos do cliente e fala, eu uso usucapião extrajudicial, leva lá no cartório. E aí perde dinheiro, as certidões vão vencer, gasta dinheiro, só causa prejuízo ao seu cliente. Cuidado, o primeiro juiz da causa é você, advogado, advogada. Então toma muito cuidado na orientação que você vai passar para o seu cliente. Nem sempre o caso é caso de usucapião extrajudicial. Eu tive a possibilidade de fazer quase aí 70 procedimentos extrajudiciais. Deram certo, foram positivos. Mas eu garanto a você, com muita experiência e propriedade no assunto, que de cada 100 casos de usucapião, 99 é judicial. E eu te falo por quê? Porque o brasileiro não guarda documento. Não guarda documento. Se você guarda, parabéns para você. Se o seu cliente guardou, parabéns para o seu cliente. Mas, em regra, não guarda. Se você guarda, é exceção. Como não guarda documentos, não guarda provas, você tem que instruir. E para instruir, você precisa de um processo judicial, para fazer inspeção judicial, antecipação da perícia, uma audiência de instrução e julgamento. Então, cuidado. Outro detalhe, tem muitos cartórios conservadores que não fazem o registro ainda de usucapião extrajudicial, mesmo após o provimento 65. É uma realidade. Outro detalhe também que eu trago para você. Muita gente faz o usucapião porque já está com a corda no pescoço. Alguém já ingressou com uma ação judicial, pleiteando, né, a reintegração de posse, a manutenção de posse, o interdito proibitório, arbitramento de aluguel, extinção de condomínio, extremação do imóvel, pedindo a reivindicatória, emissão na posse, ação de resgate, ou seja, já existe um litígio imposto ou uma iminência de. Então não dá para fazer o usucapião quando ele é litigioso no cartório. É um ponto importante. Em relação ao procedimento judicial, ele não depende, ficou muito claro que a ação de usucapião não depende de procedimento extrajudicial, hein, gente? Quem decidiu isso foi a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que o ajuizamento da ação de usucapião independe do pedido prévio na via extrajudicial. Na época, o relator do processo foi o ministro Vilas Boas Cueva. A decisão veio no recurso especial, diante do recurso especial, interposto contra um acordo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O que aconteceu? No Rio de Janeiro, infelizmente, o Brasil é um sistema, tropa de elite. No Rio de Janeiro, alguns juízes criaram um centro de estudos e debates, chamado SEDES RJ. Com todo respeito, os SEDES, né, o Centro de Estudos e Debates, criaram vários enunciados. Então eles criaram o enunciado 108 lá, dizendo, olha, no nosso enunciado 108, você é obrigado a passar no cartório para depois tentar fazer no processo. Desculpa. Quem é o Centro de Estudos e Debates, com todo respeito do mundo, na fila do pão, gente? Se for assim, eu vou criar também enunciado, vou criar com o Rafael Monte enunciado que favoreça a gente. Todo mundo, cada um cria o seu enunciado, o que é. A vida não é assim, a gente precisa ter hierarquia das normas jurídicas. Constituição Federal acima de tudo, né?
Depois as leis federais, não é assim bagunçado. Tudo bem, muitas coisas são decididas, resolvidas conforme jurisprudência. Mas a gente não pode chutar o balde, né? Nosso país é um país complicado, é um sistema. A gente precisa lutar contra esse sistema. Tropa de elite. Pena que foi até o 2, deveria ter ido até o 12, né? E contar um pouquinho da história do Poder Judiciário. Tem muita gente boa ali, mas tem uma turminha ali, 1% faz um estrago danado. E aí começaram muitos advogados, operadores de direito, defensores públicos, procuradores, poxa, distribuíam a ação de usucapião e o juiz e a juíza já julgava o processo extinto sem resolução do mérito, ou ainda julgava, né, o processo como um processo que tinha um vício processual, falta de interesse de agir, porque tinha que passar no cartório. Um absurdo. Um absurdo porque, se você for no texto de lei, no Código de Processo Civil, e na Lei 6.015, no artigo 216A, está escrito. Não é um procedimento obrigatório o extrajudicial, o pré-requisito para fazer judicial. Já está lá. Para ajudar, o provimento 65 também já falou isso. Mas mesmo assim, né? Por que não? Fora os despachos, né? Que soltam, juíza solta um despacho orientando você para o cartório, gerando uma dúvida na sua cabeça, acho que eu fiz errado. Aí pega um advogada que não é da área, que não tem experiência, que não lê, que não estuda livros atualizados, ele acaba desistindo do processo, por receio, por medo. Não. Saiba do professor Júlio, hein? Saiba do professor Júlio que não é pré-requisito você ir no cartório para fazer a ação. Não é. E anota aí também o julgado, o RESP 1796-394. 1796-394. Tem também o RESP 1824-133 e tem o RESP também 17.633-8 também. Então, anotou aí, tá? São os julgados aí que deixaram muito claro, muito bem definido que não existe esse pré-requisito, tá bom? Vamos lá. Quero falar com você das espécies do usucapião. Todo usucapião tem que ter posse, manus pacífica e animus domini. São os requisitos, são chamados pressupostos subjetivos, pressupostos de todo o usucapião, qualquer uma delas, das 36 espécies. Quero lembrar você que a língua portuguesa permite a gente falar a usucapião ou usucapião, hein? A língua portuguesa permite isso. Quando nós falamos de usucapião, eu trago a primeira espécie, que é a usucapião ordinária. Ela aparece no 1242 e também no 1379. Esse usucapião, ele é utilizado para bens móveis e imóveis. Para bem imóvel, 1242. Para o bem móvel, 1260 do Código Civil, ok? Requisitos desse usucapião: boa-fé, justo título. Justo título pode ser qualquer documento escrito. Qualquer documento escrito. Pode ser uma carta de adjudicação, uma carta de matação, uma escritura pública não registrada, pode ser qualquer contrato de gaveta. O justo título, gente, é qualquer documento escrito que demonstre a boa-fé. O justo título, em todos os casos de usucapião, ocorre com a apresentação de qualquer documento demonstrativo da legitimidade da posse, desde que, quando particular, tenha a assinatura de duas testemunhas, assinatura do comprador, vendedor, exemplo, contrato de compra e venda, promessa, compromisso, seja um instrumento público ou particular, ok? Tem que ter, esse usucapião exige isso. Nós falamos desse usucapião, é um usucapião muito importante, porque é um usucapião muito utilizado na prática. Esse usucapião, nós temos que ter 10 anos de posse para bens imóveis e 3 anos de posse para bens móveis, tá bom? Cuidado que esse usucapião tem a modalidade ordinária habitacional, ou também chamada social. O artigo 1242, do parágrafo único do Código Civil, ele diz o quê? Ele diz que você tem uma redução de 10 para 5 anos toda vez quando você consiga provar que houve um cancelamento no registro de imóveis. Difícil ocorrer isso, mas acontece. E se tiver, reduz de 10 para 5 anos. Cuidado que muito advogado, muita advogada erra. O professor faz mentoria para advogados. Eu atendo muito advogado aqui no escritório, advogada, para corrigir peça, recurso, para treinar para uma audiência, para uma sustentação oral. Eu conserto a peça, a plataforma que eu atendo, eu consigo corrigir a peça, ensinar a pessoa passo a passo. E eu sempre falo isso. Quando você pede a redução de 10 para 5 anos no usucapião ordinário, ou seja, você quer o usucapião ordinária habitacional, você só pode fazer isso quando tem um cancelamento no cartório de imóveis. Não é pelo fato de ter um justo título, porque esse usucapião exige justo título. Não é isso que vai fazer reduzir. Então cuidado com isso, tá? Informação importante também. Fique atento, esse usucapião não exige limite de metragem. O imóvel pode ultrapassar 250 metros quadrados, 50 hectares. Esse usucapião também, vale a pena lembrar, eu posso também ter outro imóvel no nome, ok? Então, tema importante. Não existe qualquer outro tipo de especificação sobre linha de área de limite, tá? Então isso não existe nesse usucapião.
Anota aí que esse talvez você não conheça, que é o uso capião ordinária pro labore. Esse uso capião ordinária pro labore é o uso capião que também vai aparecer no 1242, também tem todos os requisitos. A finalidade desse uso capião é a exploração econômica do imóvel, atividade laboral, extrativista, pecuária, agrícola, pode ser terras rurais, imóveis rústicos, né, sítio, chácara, rancho, fazenda. Esse uso capião também exige o justo título, exige a boa-fé. O prazo desse uso capião é de 5 anos, desde que também tenha o cancelamento no registro de imóveis, tá? Então, também mais um uso capião. Trago mais uma aqui, que é o uso capião extraordinária. Ele aparece no 1238 do Código Civil. Esse uso capião é utilizado para bem imóvel, tem que ter 15 anos de posse, existe uma redução para 10 anos, quando existe a moradia habitual ou utilizado para comércio. E no bem móvel, lembrando que cabe o uso capião para bem imóvel, nós temos o artigo 1260 do Código Civil, para bens móveis eu posso usufruir desse uso capião. E usem, gente, carro, moto, caminhão, muitas vezes o seu cliente não conseguiu resolver no despachante, não conseguiu dar um jeito na documentação do imóvel, o carro foi clonado, o carro foi feito um dublê, né? Muitas vezes o que vai resolver talvez é o uso capião, é uma saída, tá? É uma possibilidade. Então existe, tá? O uso capião extraordinária de bem móvel, artigo 1260 do Código Civil. Em relação ao uso capião extraordinário imóvel, 1238, ok? Esse uso capião é fundamentado também com o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Ele tem lapso temporal de 15 anos e existe uma redução de 5 anos para bem imóvel quando existe a moradia habitual. Esse uso capião, ele é muito interessante, é um dos mais utilizados e é um dos poucos que não exige justo título de boa-fé, não exige, e não exige boa-fé. Eu sempre falo no meu livro que é o uso capião do Tim Maia, pode tudo e vale tudo. O Tim Maia tem uma música assim, né? Esse uso capião, ele é isso, pode tudo. Trago para você e apresento para você talvez um uso capião que provavelmente você não aprendeu na faculdade, nesses cursos fracos, né? Que você paga caro e não aprende, que é o uso capião extraordinário habitacional. Esse uso capião, gente, é 10 anos, hein? 10 anos de posse. Por quê? Porque esse uso capião, o principal objetivo é regularizar o imóvel com base na moradia. Se você provar que tem a moradia ininterrupta, você consegue usufruir desse uso capião. Próximo uso capião que eu queria falar para você é o uso capião pro labore, também representado no 1238. Ele também tem a finalidade e a possibilidade de regularizar um imóvel com uma redução, quando você consegue provar que a posse é mansa e passiva, contínua, de imóvel rural para fins de exploração econômica, como atividades extrativista, pecuária, agrícola. Contudo, não se exige boa-fé e nem justo título também, tá bom? Próximo uso capião que eu quero falar para você, o uso capião constitucional. Esse uso capião é muito conhecido, ele aparece no 183 da Constituição Federal e no 1240 do Código Civil. É um uso capião também muito importante, o lapso temporal é de 5 anos, mas eu falo que esse uso capião é perigoso, ele é cheio de pegadinhas, porque ele não exige boa-fé ou justo título, mas o imóvel, nesse caso, tem que ser urbana, e não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Então, passou 0, alguma coisa, você perdeu a ação. O possuidor também não pode ter outro imóvel no nome. Não pode ser titular de outro imóvel, seja rural ou urbano a nível nacional. O prazo do lapso temporal é 5 anos. Existe também o uso capião constitucional pro labore. Esse é previsto no 191, artigo 191 da Constituição Federal e no 1239 do Código Civil. Esse uso capião também não exige boa-fé ou justo título. Esse uso capião é para imóvel rural. O imóvel não pode ultrapassar 50 hectares e o possuidor não pode também ter outro imóvel urbano ou rural a nível nacional. 5 anos, hein? 5 anos de posse também. Muito embora o enunciado 313 da jornada 4 de Direito Civil, não, da jornada do Conselho de Justiça Federal, a jornada explica o quê? Que o entendimento que tanto no uso capião constitucional urbano quanto no uso capião rural não é possível desmembramento de área a fim de atingir o limite máximo. Então isso é importante também. Eu quero trazer para você que a melhor orientação nesse caso está no sentido de que compete ao juiz aferir a possibilidade de desmembramento da área junto ao cartório de imóveis para fins de concessão de direitos do capítulo, dando real cumprimento à função social da propriedade. Então, tema importante também. Quero lembrar a você que o uso capião nós usamos para fazer o quê? Para regularizar imóveis com base na posse. Não é algo de invasor, nunca foi, nunca será. Construtor, investidor utiliza. Incorporador, pessoas do bem utilizam o uso capião para regularizar seus imóveis. Então, muita atenção para não falar bobagem, né? A gente escuta muita bobagem por aí. E o uso capião tem essa função importante também. Quando nós falamos de uso capião, ele serve também para unificar uma área. Eu consigo unificar uma área.
Eu transformo várias áreas numa matrícula só. Eu transformo uma matrícula em várias áreas, em várias matrículas. Então eu consigo individualizar ou unificar uma área. E através do uso capião eu consigo me defender. Né? Anota aí que isso é muito importante. É um escudo protetor. A súmula 237 do Supremo diz o quê? Que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Então eu consigo, através do uso capião, me defender muito bem, para que de fato eu consiga evitar um despejo, uma reintegração de posse, uma emissão na posse. É a súmula 237. Que também, vou falar uma coisa, hein? O professor faz muita mentoria. O que eu vejo de advogado que me procura, mas já errou, aí não tem como ajudar, né? Porque já fez a bobagem, a besteira, já prejudicou o seu cliente. Eu vejo que muito advogado apresenta na contestação o uso capião, em formato de convenção. Esse é um grande erro. Eu tenho que fazer o uso capião de forma autônoma, e aí sim eu posso mencionar esse uso capião em andamento de forma autônoma, conforme súmula 237, na defesa, na contestação. Mas não fazer o uso capião dentro da contestação. É um erro absurdo. Você não vai ter resposta nenhuma. O juiz vai fingir demência, o juiz ou a juíza. Ou porque ele não conhece o procedimento, ele ou ela, ou porque falou, não acredito nisso, vou fingir que nem vi. Porque não posso, já pensou numa ação de reintegração de posse? Eu faço uma ação de reintegração de posse, você faz uma defesa, fala, eu quero uso capião. Então o juiz fala, não te dou a posse, não te devolvo, e você ainda vai ficar com o uso capião. Não existe isso, é uma ação declaratória. Não pode ser feita em contestação, dentro de uma contestação ou em reconvenção. Cuidado, erro feio, hein? Inépcia profissional isso, hein? Vamos lá, próximo uso capião que eu quero tratar com você. É o uso capião por interesse social. Esse uso capião não exige também a boa-fé ou justo título. O imóvel rural não pode ultrapassar a 50 hectares. Também quero trazer para você que os possuidores, os membros da família, não podem ser titular de outro imóvel, seja rural ou urbano, e o prazo lápis temporal de 5 anos. Tá? Eu quero trazer algumas observações importantes. Trata-se, inegavelmente, de uma modalidade de uso capião pro labore. Contudo, mesmo com a instituição da uso capião constitucional pro labore, ela não foi revogada, visto que admite a uso capião de terras devolutas. Tá? Então, ponto importante também. Nessa modalidade, a concessão não ocorre somente via judiciário, ela também pode ocorrer de forma administrativa, REURB, via requerimento, ok? E também quero trazer para você que proíbe-se, sim, entretanto, ao uso capião de área de segurança nacional, de área indígena e de área de proteção ambiental. Vamos lá, próximo uso capião que eu quero trazer para você, que não poderia deixar de falar, é o uso capião urbana do Estatuto da Cidade, também conhecido como uso capião de baixa renda, de pessoas de baixa renda. Ou uso capião coletiva, também é conhecido assim. Esse uso capião não se exige justo título, não se exige qualquer tipo de justo título, não exige boa-fé também, deve ocorrer de forma coletiva, né, ou seja, precisa existir a figura da composse, onde não seja possível mensurar com precisão a área de cada pessoa, de cada posseiro, de cada família. A área deve ter mais que 250 metros quadrados, porém, cada posseiro não pode ultrapassar 250. Então a área desse uso capião não pode ser, na verdade tem que ser superior a 250 metros quadrados, mas cada posseiro não pode ter uma área superior a 250 metros quadrados. Então duas regras de 250 metros quadrados. Do tamanho da área tem que ser maior, mas cada um não pode ultrapassar 250, ok? O possuidor não pode ter outro imóvel no nome, não pode ser titular de outro imóvel, seja rural ou urbano também. Esse uso capião, 5 anos. O único objetivo dessa ação do uso capião, ou requerimento extrajudicial que dá para fazer, é a propriedade, né? É o nome do posseiro na matrícula, na transcrição, e quem consegue comprovar que é proprietário, que é dono. Tá? Então, importante bater um papo sobre isso. Vamos lá, agora eu quero trazer para você algumas espécies de uso capião que você talvez não aprendeu. Quando eu falo de uso capião, que às vezes até você aprende um pouquinho, né, lá na graduação, difícil, às vezes o curso da OAB, que é o uso capião indígena. Ele existe também. O uso capião indígena ele é disposto no artigo 33 do Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 73. Reza o artigo 33 que o índio, integrado ou não, que ocupe como próprio por 10 anos consecutivos, né, o trecho de área inferior a 50 hectares, pode adquirir a propriedade de forma plena, ou seja, é o fundamento desse uso capião. E aí aparecem várias outras espécies de uso capião. Existe o uso capião direito de laje, que é o uso capião que você faz da parte de cima, ou seja, um sobrado. Existe uma entrada individualizada. Você faz esse uso capião para ser proprietário só da parte de cima, ou só da parte de baixo. Você quer individualizar essa área. Uso capião é importante. Uso capião de coisa própria. Ah, professor, quem tem o nome no registro de imóveis não pode fazer uso capião? Pode. Se tiver tudo, não. Mas se tiver parcial, pode fazer uso capião? Eu quero a totalidade, eu quero ter o imóvel no meu nome de forma integral, então posso fazer uso capião. Então cuidado, hein? Uso capião de coisa própria. Existe ainda o uso capião de servidão,
uso capião paroquial, uso capião de vício registral. Tem muitos imóveis no Brasil que não tem registro em lugar nenhum. Como que você vai dar registro a um imóvel que não tem registro em lugar nenhum? Ah, professor Júlio, todo imóvel tem registro. Quem fala isso não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. No Brasil, nós temos o quê? Um sistema registral novo, que é ainda muito falho. Nós temos muitos imóveis que, se você levantar, vai sair numa área maior. Numa transcrição, você vai fazendo a pesquisa título anterior até chegar a uma área maior. Mas tem muitos imóveis no Brasil que não tem registro em lugar nenhum. Então é importante bater um papo sobre isso. Porque esses imóveis que não acham registro em lugar nenhum, naquele cartório ele fala que não é de competência dele. O outro cartório de imóveis fala que não é de competência dele. Esse cartório pede para confirmar com o outro também fala que não é. Você tem um monte de nota devolutiva falando que não existe esse imóvel em lugar nenhum. O uso capião de vício registral é um uso capião justamente para você usufruir, né, de um pedido para que você tenha a abertura de uma matrícula nova. Pode ser usado como tese e pode ser usado como ação. O nome da ação, ação de uso capião. Outro detalhe também, quando você vai fazer a ação de uso capião, usa o nome certo, hein? É ação declaratória de uso capião. E não existe ação de uso capião, vírgula, conforme o Código Civil. Isso aí é horroroso, hein? Porque se eu faço isso, eu não estou apontando o uso capião que eu escolhi. Cuidado, hein? Por mais que hoje existe a aplicação do princípio da fungibilidade no uso capião, mas não vai confiando nesse princípio não, que você vai se dar mal, hein? Vai perder a ação, vai prejudicar muito o seu cliente. Então, cuidado. E quando eu acabo perdendo a ação de uso capião, eu não fico impossibilitado de propor outra. Eu posso propor outra ação de uso capião sim, porque não vai fazer coisa julgada. Não existe isso. O imóvel tem que ser regularizado. Tá? Então, teses novas. Cabe uso capião de herdeiro, CDHU, imóveis populares. O uso capião de imóvel público não cabe. Isso você aprendeu na graduação e aprendeu errado. Depende do imóvel público. Será que desafetado? Cabe uso capião. Será que esse imóvel público não tem destinação social? Cabe também. Então tem muita bobagem que é falada, a teoria é muito diferente da prática. A gente escuta, principalmente no YouTube, muita teoria, né, que não é utilizada na prática. Então, erros, vícios graves. Vamos abrir para as perguntas aqui? Vamos lá. Quero lembrar a todos que nós estamos fazendo o lançamento, então, desse livro, hein, gente? Você que quer entender tudo sobre o uso capião, regularização de imóveis no Brasil, ó, esse é um livro bem legal para você adquirir. Uso capião, da editora Mizuno, tá bom? O site é www.editoramizuno.com.br. Convido novamente você a vir fazer pós-graduação comigo. Entra no site www.portaleso.com.br. Tem mais de 100 cursos à disposição gratuitos também, tá bom? Pós-online. Vamos lá. Tem perguntas aqui? Tem. Fernando sempre acompanhando aqui. Fernanda. Boa tarde, Fernanda. O inquilinato que realiza benfeitorias durante o período de uso, sem que haja desconto dos gastos no valor do aluguel, pode utilizar disto na tentativa de uso capião ou pode atrapalhar o posseiro? Na verdade, para fazer uso capião tem que ter 3 requisitos. Posse, mansa e pacífica, animus domini. São 3 requisitos obrigatórios. Quando eu falo do uso capião, se eu não tenho esses requisitos, eu não posso fazer uso capião. A posse vender errado para nós. Ela pode ser direta, indireta, alternada, pode ser somada, pode ser complementada ou suplementar. Então, tem várias formas que eu consigo consertar isso. No lapso temporal que eu sou inquilino, eu não posso, em regra, fazer uso capião. Porque se eu fizer uso capião, eu vou perder. Se isso for à tona. Se alguém fizer uma defesa e provar que existe um contrato de locação. E a mesma coisa o comodato. Ah, professor, mas não tem contrato. Locação tem contratos, são verbais, né? De boca. Mas se você... como que você vai justificar que você paga aluguel todo mês? Se a outra parte apresenta recibos, depósitos, né? Agora, se paga em dinheiro, pode fazer uso capião, já é o chamado uso capião fraudulento. Tem gente que ganha. Porque o locador não consegue provar que o imóvel foi alocado, né, ou emprestado. Acontece muito no Brasil. Bacana a pergunta, gostei, tá bom? Um abração para você. Olha ali, professor, curso sobre regulação de imóveis. Eu indico o meu na editora Mizuno no site, tem vários cursos gratuitos, eu tenho um curso gratuito que eu gravei, tem outro curso que eu enviei, já está à disposição. A editora é muito organizada, né? Esse curso está à disposição. E entra no site www.portaleso. portaleso.com.br, tem um curso de uso capião que eu gravei dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. É o curso de uso capião e regularização de imóveis. Tem um e-book também, então um material completinho para você fazer o curso, é muito legal. E tem a minha pós, se você quer aprender de verdade. Eu sou coordenador da pós-direito imobiliário, da pós-direito civil, com ênfase em direito de família, e sou coordenador da pós-direito registral notarial, com ênfase em regularização de imóveis e advocacia extrajudicial. São pós-graduações interessantes para você estudar, tá bom? Então entra no site Portal ESO, talvez você consiga estudar esse curso também legal. E tem vários cursos gratuitos, esse aí é pago, né? Bem legal. Olha o Marcelo
Boa tarde, doutor Marcelo. Viúva que está na posse exclusiva do imóvel há mais de 20 anos, pode usufruir em detrimento dos demais herdeiros? Pode sim. Já existe julgados nesse sentido. Nós temos, doutor Marcelo, o uso capião chamado de abandono de lar, ou sanção, ou de abandono, dominical, né? O uso capião familiar, tem vários nomes, o mesmo uso capião. Esse uso capião é uso capião também, só que ele é um uso capião que não tem o objetivo de regularizar o imóvel. Ele tem o objetivo do quê? Ele tem o objetivo de punir aquele que abandona a família. Para fazer esse uso capião, o abandono tem que ser por 2 anos. 2 anos. Esse abandono, além de ser no mínimo 2 anos, tem que ser um abandono chamado abandono completo, efetivo. O que é o abandono efetivo? Físico, financeiro e intelectual. Inclusive, essas são as teses defesas contra esse uso capião. O abandono tem que ser 2 anos, o imóvel tem que ser urbano, não pode ultrapassar 250 metros quadrados e também ele ou ela, quem foi abandonado, tem que ser coproprietário, meeiro em relação ao imóvel, sócio em relação ao imóvel. Aí eu posso usufruir desse uso capião. Mas nada impede, se eu não for usar esse uso capião, de usar o uso capião convencional, as espécies convencionais, o extraordinário, o ordinário, o constitucional. Então seria possível sim. Lembrando que os advogados, eu percebo que a preparação na graduação é tão ruim, tão fraca, porque a teoria é diferente da prática, que faz muita confusão. Vai ter que fazer inventário para fazer o uso capião. Quem disse isso? Onde está escrito? Ah, mas um juiz uma vez decidiu assim. Decidiu errado. Por isso o advogado, a advogada tem que ser bem preparado, o defensor público. Por isso eu cobro tanto os nossos alunos. Você não pode acreditar em sentença de juiz ou juíza mal feita. E tá cheio. Tem muita gente competente, juiz que julga muito bem, juíza, mas tem muita gente no lugar errado, na hora errada, não sabe o que está fazendo. Se você não tem segurança e propriedade no assunto, você vai engolir, né? Vai engolir e vai ficar quieto, vai engolir o sapo por falta de conhecimento. Não faz isso com você, com o seu nome, com a sua carreira e com o seu cliente, tá bom? Legal, gostei da pergunta, boa aqui. A Rose, que sempre está acompanhando também. E eu quero convidar todos que estão aqui a também assistir as aulas do professor Júlio no meu canal do YouTube, tá? Professor Júlio César Santos. Faça inscrição lá no meu canal do YouTube. Tem várias aulas gratuitas de direito imobiliário, direito civil, processo civil, direito do consumidor, tudo à sua disposição, tá bom? Então acessa lá meu canal do YouTube, é professor Júlio César Santos, e siga nas redes sociais, no Instagram do professor também, tá bom? Meu Instagram não lembro de cabeça, mas agora, deixa eu lembrar, professor.julio.santos. Esse é meu Instagram, tá bom? Legal. Se você precisa de mentoria, entre em contato comigo também. Agende uma mentoria. O professor que atende aí 2, 3 advogados por dia para prestar mentoria, corrigir peças, discutir casos, teses novas. Dividir responsabilidade é bom, hein? Ainda mais em causa própria, né? Ou áreas que você não atue. Olha a Rose aqui, Calazans. Pode fazer os capião de imóveis de apartamento? Viúva mora há mais de 20 anos e não tiveram filhos. Existia uma discussão no passado se caberia ou não uso capião de apartamento. Assim como o uso capião de vaga de garagem, né, também era uma discussão muito comum. Hoje não, hoje está pacificado. O Supremo Tribunal Federal, o Supremo, diz que sim, que é possível. O Supremo decidiu um recurso extraordinário, e aí anota aí esse recurso extraordinário, que é o 305.416. Nesse recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, a nossa alta corte, deixou claro que é possível o capião de apartamento, porque o capião é de bem móvel e imóvel. Então não seria o apartamento um motivo para impedir um usucapião, uma regularização fática do imóvel. Então, muito interessante esse julgado desse recurso extraordinário, 305.416, onde de fato o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível usucapião urbana de apartamento. Então já está pacificado esse assunto, é possível sim, tá? Não há mais o que se falar, não existe mais discussão em relação a esse assunto. Eu falo que sentenças traumáticas e absurdas acontecem, mas eu, advogada boa, né, igual você que está estudando aqui comigo, você não vai deixar barato, você vai recorrer, você vai lutar pelo seu cliente. Não a gente pode aceitar qualquer coisa, não. Por isso a justiça está ruim do jeito que está, porque, infelizmente, muitos operadores do direito não estão preparados. Você sabe disso, doutores. Você sabe disso e os alunos concordam comigo, porque a gente corre atrás. Né? Ninguém aprende. E não acredita nesses cursos milagrosos, né, gente? Ah, eu vou fazer um curso milagroso que eu vou ganhar 4 dígitos, eu vou fazer um curso... Não existe, gente. Tem que estudar todo dia, toda hora, se atualizar. Tá? Curso que vende, falando que você vai ganhar dinheiro, isso é conversa mole. Tudo é muito tempo de estudo, é atualização constante, são livros, leituras de bons livros, bons materiais, bons cursos. Isso é com o tempo, né? Não tem milagre. Não dá para ninguém se tornar uma referência sem experiência. Isso não existe. Isso é balela, não cai em golpe, não. Né? Tá tão difícil as coisas no nosso país para você cair em golpe. Vamos lá. Mais aqui uma pergunta boa. O Costa Santos Costa, ou Costa Santos.
promessa de compra e venda não adimplida pelo possuidor pode ser considerada como justo título? O justo título, gente, você precisa tomar cuidado. Se o contrato é muito mal feito, o juiz ou a juíza não reconhece como justo título. E se você não tem a prova do pagamento, ou um recibo de quitação plena, vários recibos, pode ser que o judiciário não reconheça como justo título. Qual que é a dica que você me dá, professor? Não fazer um uso capião que exige justo título, senão você vai perder a ação em virtude disso. Cuidado, justo título é um negócio interessante, mas nem todo documento é justo título. Nós falamos aqui que tem vários documentos que podem ser justo título, mas um documento muito mal feito não é considerado justo título. Esse ano o professor lança, junto à editora, a nobre editora aqui, o livro Contratos. Se você tiver a oportunidade de ler meu livro sobre contratos, você vai ver o que eu estou falando. Advogado não sabe fazer contrato. São poucos advogados e advogadas que sabem fazer contrato. E esses advogados que sabem fazer contrato, eles se destacam. Porque os contratos que a gente vê por aí, é tudo mal feito. Tudo é compra e venda. E não posso fazer compra e venda. Compra e venda é pagamento à vista. Compra e venda, ou promessa ou compromisso, eu tenho que seguir o artigo 108 do Código Civil. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública, senão não vale nada. Então, se eu pego um contrato desse e jogo dentro de uma ação justo capião que exige justo título, se o juiz ou a juíza não reconhecer como justo título, eu vou perder a ação por falta de requisito. Cuidado, hein? Como que eu compro e vendo um imóvel irregular? Cessão de direitos possessórios e afins. Abre o olho, hein? Cessão de direitos possessórios e afins. Não é cessão de direitos hereditários, não, hein? Não vai fazer confusão. Legal. A Jussiara Santiago. É possível uso capião extraordinária contra herdeiros em meeira interditada, cujo autor possui mais de 30 anos de posse, mansa e pacífica e exclusiva? A mãe foi interditada? Cuidado, hein? Cuidado. No uso capião nós temos as causas impeditivas de uso capião. E essas causas impeditivas fazem a gente perder a ação, né? Então fica muito atento em relação a isso, porque nós temos várias causas impeditivas e suspensivas de uso capião. Eu vou indicar a doutora, entra no meu canal do YouTube, Júlio César Sanches, professor Júlio César Sanches. Lá você vai encontrar o quê? Você vai encontrar um curso, que é o curso chama As 36 Espécies de Uso Capião. Lá eu explico muito bem isso, e eu acho que vai te ajudar bastante. Não deixa de assistir, não. É um curso gratuito, não vai pagar nada, tá no meu canal do YouTube. Lá tem as 36 espécies de uso capião, eu falo de todas elas, falo de cada uma. Acho que vai te ajudar muito, vai suprir uma carência, que é muito comum, tá? Então, eu entraria lá e faria o curso sim, acho que vai te ajudar. Nós temos, gente, várias causas impeditivas e suspensivas da uso capião. Eu falo que é o tripé, né? Tempo, posse, mansa e pacífica. E o ânimo dominis, né? O ânimo dominus, chamado ânimo de dono, alma de dono, que tem que estar presente em qualquer modalidade de uso capião, são 36. Quando eu falo de uso capião, em regra, não pode ocorrer uso capião em virtude de causas suspensivas e impeditivas. Eu trago uso capião entre cônjuges, na constância do matrimônio, uso capião de ascendentes e descendentes durante o pátrio poder, que termina aos 18 anos, entre tutelados, curatelados e tutores ou curadores, né, durante a tutela ou curatela, ou seja, interdição, por isso eu estou te falando cuidado, né, senão você pode perder a ação. Também não cabe o uso capião, não deveria, em regra é uma causa de impedimento contra incapazes, tais como menores de 16 anos, enfermos, portadores de deficiência mental, contra os ausentes do país em serviço público da União, Estado ou município, contra os que estiverem, né, a serviço das Forças Armadas em tempo de guerra, quando o prazo ainda não for atingido, né. Também outra regra também, quando o possuidor ocupa o imóvel, tendo conhecimento de que não é proprietário, quando ocorre como o caseiro, né? O caseiro seria o locador, tá? Então nós temos no contrato comodato. Então temos várias situações aí que existem causas impeditivas e suspensivas do uso capião. Então muita atenção, porque você pode aí muitas vezes fazer uma ação e não ter sucesso em virtude disso, né? De não se atentar a isso. Então eu peço sempre sua atenção, porque são causas que vão fazer você perder a ação sim, tá? Vão fazer sim você perder a ação. Então fique atento em relação a isso. Outro detalhe também, cabe uso capião de pessoa jurídica, hein? Eu não sei aonde eu ouvi, não cabe uso capião de pessoa jurídica. Claro que cabe. Quem falou isso? Falou besteira, falou bobagem. Eu volto a falar, tem muita besteira no Google, muita besteira aí no YouTube. Infelizmente, né? O YouTube já foi muito bom, hoje está muito poluído. Ou você segue um canal que você confia, ou senão você vai aprender, vai errar, depois vai ter que indenizar seu cliente ainda. Olha a Fernanda Barbalho aqui. Quando lança o livro de contratos? Esse ano ainda, tá? Manda um e-mail para a editora, mas esse ano ainda, fica de olho nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, fica de olho lá. Eu vou divulgar assim que chegar no escritório, assim que chegar, nós vamos lançar. Vou lançar o livro de contratos e também um livro muito bacana que é Modelos de Peça conforme o novo CPC. Um livro cheio de modelos de peça, bem legal para vocês. Você tem um livro físico e vai ter editável também,
Então é muito legal, muito bacana, é um kit para você, bem legal. Ano que vem vamos lançar um monte de coisa aqui. O projeto é lançar muitos livros, materiais importantes com a editora Posse e Propriedade. Quero lançar também operações imobiliárias, incorporação imobiliária. Tem muita coisa para trazer de outras editoras, né? Que eu agora fiz uma parceria que eu quero trabalhar com a editora Mizuno, porque trata a gente com respeito, com carinho, o leitor também. Eu tô assim, a gente não trabalha por dinheiro, trabalha, claro que a gente precisa receber, né? Mas a gente trabalha por quem nos respeita e trata bem. E acho que é isso, chega uma idade que a gente não aceita mais qualquer coisa. E você também não aceita qualquer coisa na tua vida, não. Fernanda, vamos lá, mais uma pergunta. Estou abrindo uma sessão Sanches na biblioteca. Tá valendo a pena demais. Está desvendando o direito imobiliário e afins para mim. Que legal, então eu tenho uma sessão Sanches na sua biblioteca. Que bacana, que legal. Tem muita coisa por vir ainda, que legal. Deixa eu responder aqui, o professor deixou nas redes sociais as minhas. Deixa eu ver, o pessoal também está fazendo pergunta, eu quero responder todo mundo aqui. Nossa, tá bombando, hein, gente? Nas minhas redes sociais nós estamos com 39 aqui e chegando quase a 125 pessoas. 125 pessoas. Que legal. Fora da editora, hein? Que legal. Vamos lá, vamos responder aqui com muito carinho aqui vocês todos. Muito obrigado a todos pela confiança, pelo respeito, viu? E você que é operador de direito, vamos trabalhar com humildade, sempre. Cuidado com o ego, tem muita gente no direito que tem muito ego. Cuidado, vamos trabalhar com muita humildade, vamos estudar, vamos fazer mais e falar menos, né? Vamos estudar mais, vamos se especializar. Quem faz tudo não faz nada. O Regis está perguntando aqui, boa tarde, professor, boa tarde. Carlos Alexandre, a prefeitura está se negando a alterar a titularidade do IPTU do lote, onde comprei a posse. O que fazer? Façam uma impugnação, se não funcionar, mandado de segurança. Antônia Cavalcante, boa tarde. Andressa, boa tarde. Andressa Domingues, queria uma informação, claro, eu posso de herança com escritura fazer os capião? Pode fazer os capião de herança, até falei o RESP, hein? Alexandra, eu posso fazer os capião de herança? Pode. Posso fazer os capião de apartamento? Misael, pode. Rogério, que é meu aluno, defensor público, hein? Pode fazer os capião de imóvel com módulo rural seja inferior. Pode sim, Rogério. Olha só que legal, hein? Olha a Paola, que é minha aluna no mestrado, hein? Paola, tem um caso, professor Júlio, onde o cliente não conseguiu regularizar através da educação compulsória. Cabe os capião? Cabe. Não é porque eu fiz a educação compulsória judicial e extrajudicial que eu fico impedido de fazer os capião, hein? Posso fazer sim. O NET Negócios Imobiliários. Boa tarde, professor. Muito obrigado pelo seu trabalho. Estou totalmente confiante no êxito dos nossos processos. Gratidão. Deus te abençoe sempre. Elias, professor, seus livros são maravilhosos. Rogério, professor, seu livro de Direito Imobiliário é o livro mais atualizado do Brasil em Direito Imobiliário. Parabéns. Gustavo, professor Júlio, muito feliz. Tenho 4 livros seus, vou adquirir todos. Legal. O Regis, estou pensando em desistir da ação de usucapião que ajuizei e estou pensando em optar pela adjudicação compulsória. Não faz isso não, Regis. A ação de adjudicação compulsória é uma ação traiçoeira. Você ganha e não consegue registrar. E a adjudicação compulsória extrajudicial, você não precisa desistir do usucapião. Faz a adjudicação compulsória extrajudicial, se conseguir, você desiste do usucapião depois. Mas depois de conseguir. Não troque o certo pelo duvidoso, hein? Miguel Vasconcelos, professor Júlio, boa tarde. Por gentileza, é possível o usucapião de imóveis com matrícula? É possível com matrícula e sem matrícula. O imóvel normalmente tem matrícula, né? Tem um título anterior, uma transcrição. A intenção do usucapião não é se tem matrícula ou não, é regularizar através da posse. Tá bom, Miguel? Andoninha Rocha. Professor, parabéns, que aula fantástica. Boa tarde. Andânia. Boa tarde. Sobre o usucapião Prima, tem alguma norma geral? Tem a norma geral das normas da corregedoria, hein? Inclusive foi alterada né? Nós tivemos a ação de usucapião Prima, ela foi alterada por várias normas da corregedorias estaduais, hein? Então, atenção em relação a isso. Olha o Wagner Natal, boa tarde. Agrimas, parabéns, professor, o senhor é fantástico, obrigado. Professor Júlio, parabéns, sempre conteúdo de altíssimo nível, valor para o trabalho nessa área. Carlos Alexandre, professor Júlio, fantástico seu canal no YouTube, quantas aulas importantes, muito obrigado. O Rogério fala aqui, professor Júlio, estou fazendo sua pós do Êxodo, do Portal Êxodo, www.portalexodo.com.br, pós-graduação fantástica, focada na prática, legal. A Vera, moro no imóvel há 34 anos, meu pai fez uma estrutura para mim e minha mãe. Tem algum direito? Tem o direito de usucapião de laje, hein? Direito de laje. Estuda isso, hein? Tá no meu livro, leia meu livro que você vai entender. Carvalho Costa e Brito Advogados. Professor, cabe o usucapião de inventário contra a propriedade do imóvel? O usucapião por inventariante contra a propriedade? Cabe, Carvalho. Cabe sim, doutor Carvalho. Cabe, nós falamos sobre isso. Passei até o RESP. Volta no comecinho da aula. O Elton Silva. Estou em cima de um imóvel que o proprietário morreu. Posso fazer usucapião? Se você tem todos os requisitos, posso, mas pacífica pode sim. Miguel Vasconcelos. Professor Júlio,
Imóvel com posse 30 anos, derivado, contrato de compra e venda. Permuta, contudo não houve cumprimento da quitação. Cabe o capião? Cabe, mas usa o capião do 1238, porque não exige justo título, você não precisaria do recibo, ok? O Thiago Silva, show. O que está escrito aqui, Thiago? Show, professor, muito obrigado. Carlos, obrigado. Bernadette, gratidão. Raquel, gostaria de agradecer, professor Júlio. Doutor Júlio, já sou sua cliente. Ah, é? Que legal. Cada dia mais confiante. Roberto, professor Júlio, parabéns, que assumiu o cargo público, obrigado. O Rafael aqui, o xará do Rafael, amigo meu aqui da editora, parabéns pelo cargo no Cresce, professor Júlio, você já fez a diferença, muito obrigado. Chapado Domingues, doutor, comprei um terreno, estou 15 anos na pós, posso fazer os capião? Pode fazer os capião, desde 2012, né? 15 anos. O Miguel falou obrigado, excelente ensinamentos. O Luiz, você é fera, professor Júlio, parabéns e obrigado pelos seus conhecimentos. O Gabriel, professor Júlio, o senhor não enrola, as suas aulas são objetivas e didáticas, parabéns. Professor Júlio, o Francisco, professor Júlio, já fiz vários cursos de pessoas prometendo que eu vou ganhar 4 dígitos, tudo mentiroso, parabéns pela sinceridade, legal, gostei. Antônio, professor Júlio, fiz o curso do professor... Opa, não posso falar nome, hein? Achei um curso muito fraco, eu não posso falar nada, né? Tem que ser ético. Cuidado, não adianta achar que vai fazer um curso e vai ganhar dinheiro. Não é assim, a gente demora para aprender, tudo é com tempo, maturação, é da vida, né, gente? Gente, passamos até do horário aqui já, né? Então eu respondi todo mundo, das redes sociais. Da editora tem mais alguém, Rafael? Tem mais alguém? Cássio? Chegou mais alguma pergunta? Tiago Silva, show, aula fantástica, muito obrigado. Legal, muito legal. Professor Júlio, parabéns, o senhor é um dos maiores especialistas em direito imobiliário do Brasil. Eu agradeço. E o Ítalo, professor Júlio, parabéns pela indicação ao Prêmio Novare, muito obrigado. O Rafael Dias, professor Júlio, parabéns pelo prêmio de Grandes Nomes do Direito, da revista Grandes Nomes do Direito, muito obrigado, agradeço. E o Luiz fala, professor Júlio, todo mundo conhece o senhor em Goiânia, parabéns, que advogado e autor fantástico. Ah, muito obrigado, eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Gente, nossa senhora, nas minhas plataformas aqui, bombamos, hein? Que legal, a intenção é essa. Eu agradeço, fico muito feliz por tudo. Apareceu aqui, deixa eu responder aqui, Cássio. Comprei seu livro de uso capião, chegou bem rápido. Por isso, hoje, Cássio, eu estou cada vez mais trazendo os meus livros, outras obras, para a editora. Porque a Mizuno trabalha direitinho, ela é honesta, né? Entrega o livro, tem muita editora enrolada no mercado. E a Mizuno é uma editora que trabalha bem, com preço, qualidade, então é isso. É o que eu falei, nos respeitar, a gente quer paz, né, gente? Não tem mais idade para passar nervoso, né? É que nem aluno, eu falo que eu quero aluno do bem. Se você é do bem, você vem para somar, vem fazer pós comigo. Se é aquele aluno reclamão, que arruma pelo em ovo, vai para a concorrência, tá cheio. Mesma coisa livro, cliente também. A vida é muito curta pra gente perder tempo com gente ruim que só reclama. Para de reclamar e corre atrás das coisas, né? Muito legal, Rose. Excelente aula, parabéns. Muito obrigado. Gente, um grande abraço. Precisar de mentorias, estou à disposição. Mentorias, das mentorias para advogados, para leigos. Se precisar também, né, de pós-graduação, cursos de uso de capião e regularização de imóveis, entra no site Portal ISO, faz meus cursos, entra no site da Mizuno, que tem vários cursos meus também, tá bom? E leia meus livros. Esse aqui é o lançamento de hoje, Uso Capião, da editora Mizuno, um livro fantástico que vai fazer a diferença na sua vida. Se você quer entender direito imobiliário, não arrisca, né, não fica gastando dinheiro à toa, é um material que vai fazer a diferença na tua vida. É um material tão legal, tão bacana e tão bonito, que capa linda, que dá até pra você pendurar no escritório lá. O cliente vê, já sabe que você entende os capião e realização de imóveis, tá bom? Muito obrigado a todos, quero agradecer aqui a revista Four Times, que elegeu o professor Júlio como uma referência no Brasil em direito imobiliário, uso capião e realização de imóveis. Quero agradecer a revista Lex também pelo prêmio como o advogado de direito imobiliário mais conhecido, fiquei muito feliz. E quero agradecer ao B de Goiânia, que também me deu o prêmio como um dos advogados mais influentes em direito imobiliário. Muito obrigado, tá bom? A todos, até mais. Tchau, gente! Olha o Sérgio aqui, o Sérgio Santana. Abraço, Sérgio. Um abração pra você. Fica com Deus, tá? Precisar à disposição, querido amigo. Rafael, Cássio.